Muito bem-vindo aqui, Wagner. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde já para você. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar aqui, podendo falar com vocês, aí, esclarecer, tirar as dúvidas e divulgar esse investimento grandioso que nós estamos fazendo aqui no estado de Rondônia. A gente está falando de um investimento grandioso mesmo, né? Eu queria entender basicamente quando que começa esse investimento e qual a previsão, principalmente de término, levando em consideração todo o investimento que vai ser feito. Perfeito. O investimento total, Muriel, nós estamos falando da ordem de 12 bilhões de reais. Tá. É isso ao longo dos 30 anos. Nos primeiros 8 anos, é o período o ciclo de obra que a gente fala. Então, nesses primeiros 8 anos, nós estamos falando aí em 6 bilhões de reais investidos, né? Somente nesse ano, nos 100 primeiros dias, nós já investimos 360 milhões, temos previsão de investir mais 100 milhões, ou seja, vamos fechar o ano, né, de agosto a dezembro com em torno de 460 milhões investido, e aí no ano seguinte e nos próximos anos segue o ciclo de investimento, né, que ao longo dos 30 anos serão 12 bilhões de reais investidos na 364, né? Eu até queria entender um pouco, Wagner, de quantos quilômetros já foram feitos, pelo menos até agora. Perfeito. Esse início, ô Muriel, do trabalho, a gente chama de trabalhos iniciais. Tá. Então, justamente, essa é uma regra, um padrão dos leilões, né, que a NTT tem feito, né? No começo você faz trabalhos iniciais, por quê? Porque você não demanda projeto e nem liberação ambiental. Os trabalhos iniciais, ele consiste em restabelecer a condição de segurança, de trafegabilidade das rodovias. Então, via de regra geral, o primeiro e o segundo ano são trabalhos iniciais, e aí as obras de ampliação começam a partir do terceiro ano. Justamente que o primeiro e segundo ano você está fazendo o projeto, está buscando as licenças ambientais para dar início na obra no terceiro ano. Então, nesse primeiro momento, nós estamos nessa fase de trabalhos iniciais, fazendo aí restauração, fresagem, recomposição do pavimento, restabelecendo a condição de segurança e trafegabilidade, a parte de sinalização vertical, sinalização horizontal, né, a conservação e também a implantação, né, da operação propriamente dita, comprando equipamentos, instalando a parte de tecnologia, todo esse pacote que vai nos proporcionar dar início aos serviços prestados na operação da rodovia. E aí aproveito para perguntar, porque eu vi que foram anunciadas também informações com relação ao sistema Free Flow, né, que deve começar a operar na rodovia. Tem uma previsão já de quando que está previsto o início da cobrança do pedágio especificamente, no caso o Free Flow? O Free Flow é uma tecnologia nova que vem sendo aplicada em várias rodovias, né? O contrato nosso, a princípio, ele previa praça de pedágio, mas a concessionária fez uma avaliação do perfil de tráfego, né, do perfil da rodovia, a fluidez que a rodovia merece ter e que tem que ter para ter uma trafegabilidade melhor, para ter um escoamento melhor da produção. E aí nós identificamos que a melhor solução seria o free flow, que é o fluxo livre. Ele consiste em pórticos que você não tem cabines de pedágio, né? Então você não tem um estrangulamento do tráfego. Com isso, os caminhões e os veículos baixos também, eles têm um tempo de viagem menor. Além de ter a questão de segurança, menos acidente, a questão ambiental, né, para fazer uma praça de pedágio demanda muito mais desapropriação de área, demanda muito mais, por vezes, às vezes até desmatamento, né, supressão vegetal. E no caso do Free Flow, você diminui muito isso. Então, de acordo com essa análise que a concessionária fez, chegou-se à conclusão de que, para o nosso cliente, que é o usuário da rodovia, a melhor opção seria o Free Flow. Aí buscamos junto à NTT um aditivo contratual, uma vez que o nosso contrato previa praça de pedágio, a NTT, né, aprovou esse aditivo, então nós estamos aí com uma meta no ano que vem, né, em se concluindo aí os trabalhos iniciais, em se concluindo a instalação dos pórticos, no ano que vem dar início à cobrança da tarifa de pedágio, né? Eu queria até entender um pouco de como é que está a movimentação de vocês com relação a obras e melhorias, especificamente com relação aos pontos críticos de acidentes. Alguns lugares são considerados mais perigosos realmente. Vocês têm dado uma atenção especial para esse cenário? Sim, a BR-364 é uma espinha dorsal aqui do escoamento da safra de Rondônia, e ela tem um tráfego muito intenso, né, o Muriel? E nós, quando chegamos aqui, a primeira coisa que a gente fez, nós pegamos a equipe nossa de operação, eles visitaram todas as polícias rodoviárias federais, as PRF, as delegacias das PRFs, que tem de Porto Velho até Vilhena, conversando com o pessoal da PRF justamente para entender
os pontos críticos, né? A PRF está aqui há muitos anos, atende praticamente todos os acidentes. Então, eles têm um mapa de calor, que a gente chama, que identifica muito precisamente quais os pontos mais críticos que a rodovia tem. E nós temos como obrigação contratual entregar para a NTT, em até 6 meses, um plano de redução de acidentes. Então, esse plano está sendo feito, nós contratamos aí uma consultoria, uma empresa especializada nesse tipo de elaboração de plano, junto com as informações que a gente conseguiu com a PRF, identificando os pontos mais críticos. Nós estamos agora elaborando esse plano que vai ser entregue em até 6 meses para a NTT, para que na sequência a gente possa implantar as ações que esse plano identificou necessárias para a redução do nível de acidente dessa rodovia, que a gente entende que é um nível elevado de acidente. Eu estou aqui desde abril, eu fico em Porto Velho, sediado aqui, então desde abril a gente diariamente, constantemente, vê notícias e notícias de acidentes trágicos na rodovia. Então, uma das grandes metas da concessionária é estar reduzindo o índice de acidente que hoje ela tem, né? Vocês chegam a ter algum número com relação a essa meta de redução de acidentes ou, por enquanto, ainda não, Wagner? Por enquanto, ainda nós estamos elaborando esse plano. Nesse plano, nós vamos estabelecer uma meta. Tá. Por óbvio, essa meta ela vai ser apresentada para a NTT, em sendo aprovada a meta, né, ao cabo de todo o ano, a gente revisita o plano, verifica o atendimento da meta ou não, e aí reprograma, se for o caso não tenha atingido a meta. Mas essa meta ainda não foi estabelecida, justamente porque tem que concluir o plano para se ter uma meta anual após a conclusão desse plano de redução, né? Perfeito. E aproveito também para te perguntar, Wagner, como é que vocês estão planejando lidar com esse volume crescente de cargas, de caminhões? Vocês estão preparando a rodovia e estão de olho justamente nesse movimento também? Sim, o projeto ele prevê aí 107 quilômetros de duplicação, ele prevê 190 quilômetros de terceira faixa, mas também o contrato ele prevê um mecanismo que chama gatilho de investimento. Tá. O que é esse mecanismo? A NTT fez o estudo do perfil de tráfego atual e aí ela estabelece um gatilho, um limite de tráfego. E a gente é obrigado a monitorar 40 pontos ao longo da rodovia com o tráfego diário e anualmente está informando para a NTT. E no momento em que esse ponto atingir esse gatilho, ou seja, a NTT previu que ia passar, hipoteticamente, 1.000 veículos por dia, né? No momento que e o gatilho seja 2.000, hipoteticamente. No momento em que chega no gatilho, chega no 2.000, a concessionária ela é obrigada a desenvolver um projeto e apresentar para a NTT, dizendo, NTT, o nível de serviço dessa rodovia ampliou, mudou. Então, para continuar atendendo com esse nível de serviço, a gente precisa fazer tais e tais obras para além do que prevê o nosso contrato, né? Então, esse é um contrato da quinta etapa de concessões, é um contrato bem moderno aí, onde a NTT veio ajustando, melhorando várias cláusulas, vários mecanismos, e um deles é esse mecanismo de gatilho de investimento que a NTT implantou, que na nossa visão é algo muito importante. Além desse, eu posso citar, por exemplo, o desconto do usuário frequente, eles abreviam como DUF. Então, todo usuário, todo cliente nosso, que ele passar por um pórtico no mesmo sentido, dentro do mesmo mês, ele começa a ter uma redução na tarifa, de modo que se ele passar, vamos dizer, 30 dias no mesmo pórtico, no mesmo sentido, ao 30º dia, tem praça que ele vai pagar até 70% a menos da tarifa, né? Então, esse é um mecanismo que a NTT entendeu, e para os usuários frequentes, aquela pessoa que estuda numa cidade ou que trabalha e mora em outra cidade, né, você acaba dando esse benefício desse desconto para esse usuário frequente, né? Exatamente, perfeito. E aproveito também olhando para o cenário da obra para entender como é que estão as conversas também com a comunidade indígena que fica ali às margens da rodovia. Como é que vocês têm falado, inclusive, com eles para tentar organizar esse cenário, levando em consideração que eles ficam, né, posicionados ao longo do trecho muitas vezes? A princípio, Muriel, nós não temos nenhuma área indígena na faixa de domínio da rodovia, digamos assim. Então, existem, sim, várias comunidades indígenas, mas elas estão, vamos falar assim, numa distância menor ou igual ali a 20 quilômetros da rodovia, então não tem uma interferência direta. Por óbvio que indiretamente tem, sim, uma interferência, eles são nossos clientes também, vão ser usuários da rodovia também, então, mas não tem nenhum impacto direto
com uma área de preservação indígena, vamos dizer assim, né? Perfeito. E aí aproveito para te perguntar como é que está o cenário, olhando para especificamente a questão de inteligência, como é que vocês têm desenvolvido a questão até tecnológica, levando em consideração esse movimento, porque quando a gente pensa numa reestruturação desse tamanho, uma nova 364, expectativas vão surgindo, inclusive para as últimas novidades, o que a gente pode esperar como também consumidor, como alguém que vai trafegar pela rodovia e espera melhorias efetivas. A gente falava agora há pouco do free flow, o que a gente pode também trazer para o consumidor, para quem costuma passar pela rodovia como um todo? Esse contrato dessa quinta etapa da NTT, ele também prevê uma obrigação, acho muito importante e inovadora, que é prover o sinal 4G em 100% da rodovia. Então, nós temos aqui, nos 700 e poucos quilômetros de rodovia, praticamente 80% dela não tem sinal de 4G, né, que é o sinal de celular. E essa é uma obrigação contratual nossa que a gente teria que cumprir até o terceiro ano, e dada a importância que a gente entende dessa melhoria, nós estamos antecipando para até o primeiro ano. Então, a meta nossa é até agosto do ano que vem, nós estarmos com 100% de sinal 4G na rodovia inteira. Né? Para isso, nós vamos ter que instalar 96 torres de celular. Isso já está em curso, já está finalizando o projeto, a previsão já é mês que vem começar a obra propriamente dita das torres, né? Além das torres de celular, né, pensando nessa parte de inovação tecnológica, nós também vamos instalar as balanças que chamam de HS-WIN, que é a pesagem em movimento. Então, o projeto prevê a instalação de 3 balanças, né, 3 pontos de pesagem. Porém, a balança tradicional, que é aquela que o caminhoneiro tem que parar, desacelerar, parar, pesar e sair, né, a gente também analisou e verificamos que isso traria um prejuízo para o transportador, para o caminhoneiro, em termos de tempo de viagem. Então, nós estamos aí em busca de aprovar com a NTT um aditivo para a gente instalar o HS-WIN, que é a pesagem em movimento, que teve agora recentemente um sandbox que foi concluído numa rodovia mineira, onde estabeleceu-se parâmetros para essa tecnologia nova, que é uma tecnologia também, assim como o Free Flow, inovadora, que vem para trazer maior conforto, maior trafegabilidade na rodovia. Né? Então, esse também é um ponto tecnológico. E, para além disso, nós vamos estar instalando quase 200 câmeras ao longo da rodovia. Essas câmeras ela tem a tecnologia de OCR, que é leitura de placa. As imagens dessas câmeras nós vamos estar disponibilizando para a Polícia Rodoviária Federal. Então, por questão de segurança, de roubo de carga e tudo mais, a Polícia Rodoviária vai ter uma amplitude muito maior, que ela pode, através de inteligência artificial, por exemplo, se tiver um ocorrido um roubo de uma carga lá em Vilhena, né, uma vez a polícia tendo a placa desse caminhão, ela pode entrar no sistema por inteligência artificial, digitar o número da placa e as 200 câmeras vão estar monitorando. Na hora que esse veículo, esse caminhão passou por algum ponto, vem um alerta da Polícia Rodoviária, né, que dá oportunidade da polícia combater de uma forma muito mais eficiente a questão do roubo de carga. Né? Isso a gente acredita até que vem reduzir o custo do seguro, por exemplo, de cargas que vão estar vindo para cá, assim como a melhoria da rodovia, da trafegabilidade, da questão do pavimento. A gente já existe estudos aí da CNT que reduz até em 15% o custo de manutenção de um caminhão que trafega numa rodovia concessionária, né? Dado o tempo de resposta que a concessionária tem com relação a buracos e não conformidade no pavimento, né? Perfeito. E eu aproveito também para te perguntar, olhando para esse cenário, como é que vocês estão gerindo também uma questão específica quando a gente olha para financeiramente falando, operacionalmente falando, levando em consideração essa concessão aí que tem 30 anos. Então, como é que vocês estão gerindo esses riscos financeiros, operacionais? São 30 anos aí de concessão. O estudo que nós fizemos, pré-bid, que a gente chama, né? Então, nós contratamos aí advisor financeiro, então foi feita toda uma modelagem financeira em função do perfil de tráfego, em função do custo das obras. Né? O grupo nosso ele é formado, né, por a 41, onde tem 4 grandes construtoras e o Opportunity, né, que são 50% cada um. Então, são empresas que têm experiência muito grande, já tiveram outras diversas concessões, não só em rodovia, como saneamento, cemitério e entre outros ativos.
Então, todo esse conhecimento embarcado, junto com o advisor financeiro, junto com a modelagem econômica, né, até a modelagem disponibilizada no MEF, que a gente chama, que é o modelo econômico financeiro que o poder concedente disponibiliza no processo de licitação, todo esse pacote de informações, ele vem contemplar essa questão da modelagem financeira e do contingenciamento que a gente prevê em termos de financiamento de longo prazo, de curto prazo e etc. Né? Muito bem, Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364. Obrigada, viu, pela conversa aqui. Bom trabalho para vocês por aí. Volte sempre aqui no CNN Money. Obrigado, Muriel. Um prazer falar com vocês aí. Bom trabalho para vocês também. Muito obrigada.